O comentário de Cristiano Oliveira. Fala, Oliveira, bom dia. Tudo bem? Tudo. Saudações, bom dia a todos. Hoje à noite, Beira-Rio, Inter e Juventude. Alguns dizem que é clássico, outros dizem que não. Para mim é simplesmente um duelo regional, mas eu não chamo de clássico. Bom, o que vem ao caso é que Inter e Juventude farão hoje à noite um jogo importantíssimo, fundamental para as pretensões das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Pro lado do Inter, repetindo, o jogo é às 8 horas no Beira-Rio. Se o Inter vence o Juventude, ele tem a condição de fechar a rodada na 4ª colocação. Para isso, o Corinthians, que também joga hoje, não pode vencer o Red Bull Bragantino. Mas mesmo que o Corinthians vença, e o Inter também, evidentemente, o Inter sobe posição igual, vai para a 5ª colocação, passa o Atlético Paranaense. Como Libertadores ou Copa do Brasil fatalmente será vencida por um time que está nesse bolo dos primeiros colocados do Brasileirão, podemos afirmar que a 5ª posição, ela rende uma vaga direta para a próxima Libertadores, sem passar por aquelas fases prévias. Ou seja, é importantíssimo para o jogo de hoje, é importantíssimo na situação, no cenário do Inter, uma vitória contra o Juventude, além do fato do Juventude ser o lanterna e pior time do Campeonato Brasileiro. E aí entra a importância também para o Juventude. Tentar sair da lanterna, até não tem como ser na rodada de hoje, mas precisa pontuar urgentemente, porque no caso do Juventude, a água já passou do peito, já passou do pescoço, passou do queixo, a água está quase na testa do Juventude já, que se não reagir rápido, vai voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. É o jogo de hoje. Ontem, no duelo do líder contra o vice, sábado, melhor dizendo, a Rádio Guaíba transmitiu, empate entre Palmeiras e Fluminense, jogo no Rio de Janeiro. Os dois, vou dizer que travaram, entre aspas. Eu acho que o Inter não disputa título brasileiro. Palmeiras tem uma vantagem que é muito boa. Mas o Inter, se vencer hoje, ele continua naquele mesmo bolo em que está, por exemplo, o Fluminense, o próprio Flamengo, que ganhou e já é o vice-líder. Eu acho que a tendência é subir cada vez mais. Enfim, o Inter estando nesse bolo é a conta para o time do Mano Menezes. O destaque são 9 jogadores pendurados. Desses 9 pendurados com 2 amarelos, desses 9, 4 serão titulares hoje à noite. E eu lembro que o próximo jogo do Inter é contra o Corinthians em São Paulo, domingo, 4 horas da tarde. Então, essa é a sequência do Inter. Um jogo hoje contra o Lanterna, em casa, e no domingo um jogo diante do Corinthians, em São Paulo. Por outro lado, o Grêmio. O Grêmio tem amanhã um jogo importantíssimo, um jogo fundamental, um jogo decisivo, e eu não estou vendo, por parte de alguns gremistas e pelo termômetro que nós temos, que é rede social, em última análise, eu não estou vendo por parte dos gremistas um empenho, uma atenção como eu acho que esse jogo merece. Porque o Grêmio, que numa partida melancólica perdeu para o Ituano dentro de casa na última sexta-feira, e mereceu perder, só um time poderia ter vencido aquele jogo, só o Ituano, como de fato venceu, o Grêmio está a 6 pontos do 5º colocado. Se, na rodada de amanhã, o Londrina, que é o 5º, vencer, e o Londrina pega o CRB em Londrina, e o Grêmio perder, o Grêmio pega o Criciúma em Criciúma, a diferença para o 5º colocado cairá para 3 pontos. Faltarão 11 rodadas para o fim da Série B. Se a diferença para o 5º colocado, que já foi de 9, cair para 3 pontos, eu arrisco dizer que o Grêmio começa a se equilibrar numa corda bamba, ou numa linha tênue, se preferirem, nessa reta final de Série B. Não é garantido o acesso do Grêmio como se imaginou. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que sobe. Porque, apesar do trabalho do Roger, o Grêmio tem jogadores melhores que os jogadores de seus oponentes. Mas, em algum momento, isso vai precisar ser confirmado no campo. Vem pro microfone aí, Nestor, não adianta ficar indignado. Bem, o pessoal da live tá te vendo aí, Nestor. O que foi? Eu tenho dificuldade nessa conversa. Qual dificuldade?
porque nós concordamos que, para mim, o Grêmio tem um plantel de jogadores o melhor da Série B. Uhum, Os recursos à disposição, para mim, são os melhores. uhum. O problema é a administração desse Mas recurso. isso não adianta de absolutamente nada. Então eu não entendo essa opinião assim, mas mesmo assim vai subir. Não! Se não conseguir dar um amálgama nesse plantel que a gente considera para a Série B bom, pode não subir. E ninguém diz isso. Eu fico feliz com a tua ponderação, porque eu achei que a tua indignação fosse no que diz respeito ao trabalho do Roger. Eu achei que tu fosse dizer que era bom o trabalho do Roger. Não, mas se eu estou dizendo que ele tem à sua disposição o melhor plantel da Série B e não consegue lhe dar uma conformação, eu que sou, sempre fui vou dizer assim, um admirador do trabalho do Roger, ficou um pouco bravo comigo quando teve uma questão aí política e tal, que eu na época falei até uma opinião pessoal. Meu filho é contra a minha opinião pessoal. Digo, não tentam falar dessas coisas, essas coisas que dividem no futebol, elas são ruins, seja para que espectro for, vamos nos focar no futebol e tal. E ficou bravo, e eu tive uma relação de anos com ele que se desfez, mas era também uma coisa distante. Mas ele não está conseguindo amalgamar esse material que ele tem à mão para fazer uma campanha, não para ser campeão, mas para nos deixar menos aflitos. Eu estou aflito e eu fico espantado quando se diz assim, não, mas vai subir. Mas tu não está autorizado a dizer que vai subir, tu tem que acender as luzes do painel e dizer assim, olha, pode não subir. Se não tomar a providência, vai ser um problema. Mas é claro que pode não subir, por isso que eu classifiquei o jogo de amanhã como um jogo decisivo. E o que fundamental. O que me impressiona é que o Roger, sempre que ele muda o time, muda para pior. Eu não vi até hoje ele fazer uma mudança e o time melhorar e crescer e ir para cima do adversário. Não. Sempre que ele muda, o time se encolhe. Vem sendo uma tônica no Grêmio, o Grêmio piorar no segundo tempo. E eu não acho que isso tenha a ver, por exemplo, com preparação física. Eu vejo que o time do Grêmio cansa porque ele corre errado. E corre errado porque está mal diagramado, está mal projetado. Qual é o principal setor ofensivo do Grêmio, por exemplo? O lado esquerdo. O Grêmio tem o lateral que é líder de assistências na temporada, que é o Nicolas. Eu tive o cuidado no jogo de sexta-feira de abrir os aplicativos que eu uso e pegar aqueles mapas de calor, aquelas marcas do gramado, de ver onde o Grêmio atacou mais. O Grêmio atacou muito mais pela direita do que pela esquerda. Qual é a lógica? Forçar as jogadas com o Rodrigo Ferreira ou Edilson no segundo tempo? Edilson, que com todo respeito, esse jogador que foi importantíssimo no Grêmio, na Copa do Brasil em 16, na Libertadores 17, o Edilson brincou de estátua no gol do Ituano. Aliás, eu concordo com você, a torcida pegou no pé do Breno. Pra mim, o gol tem zero culpa do Breno. Mas zero! O gol é falha da marcação de bola aérea defensiva do Grêmio e do Edilson que fica parado. Como só ia acontecer, né? Agora, tu disse que não atacou pela esquerda, mas também é o seguinte, na esquerda tem Guilherme. Quem tu vai esperar do Guilherme? Com o maior respeito a esse histórico, o Edilson Perdeu chegou para gol. o Grêmio em janeiro. Em janeiro. Quantas partidas jogou o Edilson? Olha, Nestor. Inteiras? Não chega a 3, 4. Não, nenhuma! Não chega a 3, partida inteira, nenhuma! Bom, Oliveira, até às 11? Até às 11 no ganho do jogo. Então Pra ver como tem bastante assunto. É verdade. Antes Bastante de assunto. me despedir aqui do Nestor e do Decano, pelo programa de hoje, dos ouvintes, uma informação muito importante, né? Eu recebi um material da imprensa da ASURGS, que é o Sindicato dos Servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, convocando para uma paralisação no dia 1º de setembro.